Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é falarmos sobre operações com frações. E nesse caso eu vou falar sobre a operação de adição. Bora lá? Bom, eu vou dividir essa adição em dois casos. O primeiro deles é a fração com mesmo denominador. Então, por exemplo, eu quero somar 2 sextos mais 3 sextos. Quanto será que dá isso? Eu vou tentar visualizar isso geometricamente. Então, eu tenho aqui 2 sextos e aqui eu tenho 3 sextos. Observem que aqui, os quadradinhos aqui, ó, eles têm o mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer é transportar esses quadradinhos preenchidos aqui, que representam o 2 entre 6 e o 3 entre 6, para essa nova figura aqui, que está dividida em 6 partes, assim como essas daqui. Tá? Então, eu tenho essa parte e tenho essa parte. Ou seja, a minha resposta final passa a ser 5 sextos. Bom, o que aconteceu daqui para cá? Se a gente parar para pensar que essa figura estava dividida em 6 partes, essas 6 partes e essas 6 partes, quer dizer que o denominador ele não mudou, tá? Mas o que aconteceu aqui com essa parte colorida? Essa parte colorida foi a soma de 2 partes mais 3 partes, ou seja, 2 mais 3. Resumidamente, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que eu repeti o denominador e somei os numeradores. É claro que essa operação a gente pode fazer direto, tá? Não precisa fazer por esse caminho aqui, não. Eu só faço aqui para mostrar para vocês que eu estou somando o numerador com o denominador. Aqui, ó. Por exemplo, 3 quartos mais 4 mais 1 quarto. De novo, eu represento 3 quartos, represento 1 quarto, represento uma figura dividida em 4 partes, e aí eu vou transportar essas partes aqui, ó. 3 partes de 4 vêm para cá e uma parte de 4 vem para cá. Conclusão, eu tenho 4 quartos, ou 1 inteiro. De forma bem prática, eu simplesmente mantenho o denominador e somo os numeradores. Tá? Para somar frações com o mesmo denominador, basta conservar o denominador e somar os numeradores. Então, isso que eu estou fazendo. Conservar é repetir e somar. Pessoal, não precisa fazer essa parte. Posso ir direto. Ó. O denominador é 6 e 6, eu repito 6 e somo 2 mais 3, que é 5. Ok? Bom, mais alguns exemplos. 6 décimos mais 8 décimos. O resultado disso vai ser 14 décimos. E eu simplificando por 2, eu passo a ter 7 quintos. Essa daqui é chamada fração irredutível. Ok? Eu tenho 2 terços mais 5 terços. Como os denominadores são iguais, eu vou manter o denominador 3 e vou somar 2 mais 5, que dá 7 terços. Agora aqui foi apresentada uma fração mista. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2, vou multiplicar pelo 3 e o resultado eu vou somar com 1. Aqui eu vou pegar o 2, vou multiplicar com 5, o resultado eu vou somar com 1. Então, vou passar a ter 7 meios e 11 meios. Ó, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. 7 mais 11 dá 18. Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou obter 9 sobre 1, tá? Aí vai dar o 9 sobre 1, que é 9. Eu não preciso colocar esse 1 aqui embaixo. Toda vez que o denominador for 1, quer dizer que esse resultado é inteiro. Se ele é inteiro, essa fração é chamada de fração aparente, tá? Porque deu um resultado inteiro. Bom, mais um exemplo aqui. E aqui eu quero mostrar que, para poder somar 3 ou mais parcelas, eu vou usar o mesmo processo. Eu vou manter o denominador e vou somar os numeradores. 3 mais 5 mais 7. E isso vai dar 15. 15 meios. Bom, mas se os denominadores forem diferentes, por exemplo, eu quero somar 1 terço mais 1 meio. Então, eu pego aqui 1 terço e aqui 1 meio. Concordam que se eu pegar essa figura aqui e jogar ela para cá, assim, mais ou menos, ó, transportá-la aqui, ó, eu não vou saber exatamente que parte é essa aqui, porque isso aqui não é 2 terços, porque para 2 terços eu preciso que as partes sejam iguais. Aqui eu tenho tamanhos diferentes para esses retângulos. Então, isso impossibilita a minha resolução simples assim, de simplesmente somar os numeradores, ok? Então, o processo vai ser o seguinte, eu vou subdividir essas figuras em 6 partes. Observe que ao fazer isso, eu passo a ter quadradinhos do mesmo tamanho, tá? E aí, se eu tenho quadradinhos do mesmo tamanho, eu posso representar isso como 2 sextos e 3 sextos, ok? Bom, se eu tenho 2 sextos aqui e tenho 3 sextos aqui, o resultado disso vai ser o quê? 5 sextos, porque eu somo 2 partes do primeiro mais 3 partes do segundo, e passa a ter 5 sextos. Bom, o que aconteceu aqui? Aconteceu que eu reescrevi 1 terço
como 2/6. Isso que são frações equivalentes. E reescrevi 1/2 como 3/6, que também são frações equivalentes. Ok? O detalhe é o seguinte. Da onde que eu tirei essa ideia de dividir por 6? Essa ideia de dividir por 6 é o MMC, de 3 e 2. Tá? Então, eu subdividi essa região aqui e essa daqui, de forma que eu tivesse a mesma quantidade de quadradinhos aqui. E para ter a mesma quantidade de quadradinhos aqui, eu precisei trabalhar com mínimo múltiplo comum. Tá? Bom, mas então fica definido assim. Se eu tenho denominadores iguais, eu repito o denominador e somo os numeradores. Se eu tiver denominadores diferentes, eu vou fazer com que eles sejam iguais. É como se eu soubesse somar se eles fossem iguais. Tá? E aí, pessoal, o que acontece é que esse método que a gente fica fazendo desenho não é muito prático, né? Não é muito preciso muitas das vezes. Então, o que acontece é que a gente precisa criar um método prático para poder somar essas duas frações. Então, o método consiste em, primeiro, tirar o MMC dos denominadores. 3 e 2 é 6. E aí eu vou reescrever essas frações de forma que os denominadores sejam iguais. Iguais a quanto? 6. Então, eu posso escrever assim, ó. Já fazer isso aqui, ó. 6 mais e aqui 6. Ou fazer assim, ó. Tá? Colocar apenas um denominador. Já que eles são iguais, e eu vou somar só os numeradores, eu não preciso fazer assim, escrever as duas frações separadas, igual está aqui. Eu posso fazer uma única fração só. Eu vou optar de vez em quando para fazer esse método, de vez em quando para fazer esse, até que depois eu vou ficar só com esse método aqui, tá? Eu acho ele mais prático. Bom, o que acontece é que o meu denominador é 3 e passou a ser 6, ele dobrou. Então, o meu numerador também vai ter que dobrar, então aqui vai ter que ser 2. Mas para a gente fazer isso de forma ainda mais prática, eu vou criar uma estratégia, que é a seguinte. Eu pego o denominador, que é o MMC, que é 6, divido por esse denominador, a resposta é 2, e multiplico pelo numerador, vezes 1. Então, ficou 6 dividido por 3, que é 2, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. E agora é só somar 2 mais 3, que é igual a 5. Tá? Então, ó, por que eu dividi 6 por 3? Para descobrir quantas vezes aumentou esse denominador. E aí aplicar essa mesma proporção no numerador. Se o denominador, por exemplo, aqui dobrou, era 3 e virou 6, o numerador, que era 1, tem que dobrar e virar 2 também. Se o denominador era 2 e virou 6, ele triplicou, então o numerador também vai ter que triplicar. Tá? O que eu fizer com o denominador, eu faço com o numerador. Mas para não ter que ficar pensando, o que eu fiz com o numerador? Dobrei, tripliquei? Eu faço direto a conta. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou pega o MMC, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Tá? Mais alguns exemplos aqui para ver que está escrito ali, mas podem ignorar isso por enquanto. Então, aqui, ó, eu tenho 2/5 mais 3 sétimos. Os denominadores são 5 e 7, o MMC vai dar 35. Então, eu vou ter um denominador 35. Agora que eu fiz separado, tá? Só para mostrar. Então, ó, 35 dividido por 5 dá 7 vezes 2, 14. 35 dividido por 7 dá 5 vezes 3, 15. 14 mais 15 é 29. Essa é a minha resposta final. Tá? Um outro exemplo agora. Agora eu vou fazer só com um denominador, sem colocar esses dois aqui, tá? O MMC de 5 e 10 é 10. Então, meu denominador vai ser 10. 10 dividido por 5, 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 10, 1 vezes 7, 7. 8 mais 7, 15. Simplificado por 5, por 5, eu vou obter 3 meios. Tá? Fração mista apareceu novamente. Então, aqui, ó, para relembrar, eu pego o denominador e multiplico pela parte inteira. 2 vezes 3, 6. O resultado eu somo com o numerador, mais 1, 7. Então, passa a ter 7 meios. O denominador aqui ele não se altera, tá? De novo, 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Denominadores diferentes, tira-se o MMC. De 2 e 4 é 4. 4 dividido por 2, 2 vezes 7, 14. 4 dividido por 4, 1 vezes 11, 11. 14 mais 11 é 25. Tá? O que aconteceu aqui, pessoal, é que eu fiz uma transformação dessa fração imprópria numa fração mista. Não há necessidade de vocês fazerem isso, mas quem quiser, eu pego 25, divido pelo 4, tá? Pelo denominador, acho 6. 6 vezes 4, 24, resto 1. Essa parte aqui, o quociente, é a parte inteira.
O resto vai ser o meu numerador e o divisor aqui vai ser meu denominador, tá? Por isso que gerou 6 inteiros e 1/4. Ah, professor, e se eu tiver mais parcelas? Não tem problema. Eu vou tirar o MMC de 3, de 5 e de 6, e vai ser 30. E aí eu faço 30 dividido por 3, 10, vezes 2, 20. 30 dividido por 5, 6, vezes 4, 24. 30 dividido por 6, 5, vezes 5, 25. E aí eu somo todas essas parcelas. 20 mais 24 mais 25 dá 69. Observe que dá para simplificar por 3. E o resultado passa a ser 23 décimos. Ok? Bom, prosseguindo, agora a proposta é fazermos alguns exercícios. Ao fazer esses exercícios, vocês vão perceber que vão aparecer algumas subtrações, tá? Que é o tema da nossa próxima aula. Então, a regra para adição e subtração, ela vai ser idêntica. Eu vou sempre igualar os denominadores e fazer a operação com os numeradores, que vai ser nada mais nada menos que uma operação de números inteiros, tá? Então, olha só, o primeiro exemplo aqui, desculpa. Quando a gente tem o sinal positivo, a gente pode ignorar esse sinal ao eliminar os parênteses, que é o primeiro passo, eliminar parênteses. Então, aqui vai ficar mais 1/2 menos 2/3, tá? Se eu quiser também, eu posso pensar na multiplicação de sinais. Aqui, ó, multiplicação desses sinais. Sinais distintos, resposta negativa. Apesar de eu colocar o sinal aqui como sendo de 2/3, e esse sinal é dos 2/3, na hora de fazer a conta, eu vou fazer a conta como se esses números aqui, ó, esses sinais fossem só do numerador, tá? Mas vamos lá, que eu vou mostrar isso agora. MMC de 2 e 3 é 6, aí eu faço 6 dividido por 2 é 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. Observe que o sinal era mais e menos, continua sendo mais e menos. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, é como se eu fizesse isso daqui, ó. Mais 3 menos 4. Tá? Então, agora, pessoal, nós estamos fazendo operações com números inteiros, porque o denominador já foi definido. Então, o que eu penso? Eu devo R$13 e tenho 4 para pagar. Bom, eu não consigo pagar, mas se eu pagar 3, eu vou ficar devendo 1. Então, por isso que a resposta vai ser menos 1/6. Tá? De novo, primeiro passo, eliminando parênteses. Então, vai ficar menos 2/5 menos meio. O MMC de 5 e 2 é 10. Aí eu faço 10 dividido por 5. Dá 2. Vezes 2, 4. Observe que aqui o menos acompanha. 10 dividido por 2 dá 5. Vezes menos 1, menos 5. Aqui de novo, ó. Isso aqui eu posso trocar por isso aqui, ó. 10, aí fica menos 4, menos 5. E aí eu penso, bom, se eu devo 4 e pego 5 emprestado, eu vou ficar devendo 9. Tá? Vou fazer um último exemplo aqui. Menos 3/4 mais 5/6. Eliminei os parênteses. Como o sinal é positivo, eu posso ignorá-lo. O MMC aqui, eu vou fazer um traço só. O MMC aqui é 12. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3, 9. Então, coloca aqui menos 9, porque aqui tem um menos acompanhando o 3. 12 dividido por 6 é 2. Vezes mais 5, mais 10. Bom, agora eu tenho menos 9 mais 10. 10 menos 9 é 1. 1 sobre 12. Aí eu posso colocar o sinal aqui ou deixá-lo implícito, ok? Só, diferente das aulas anteriores, essa aula eu não vou resolver toda essa questão 18, tá? Eu quero que vocês tentem resolver. E aí, semana que vem, eu corrijo essa questão, ok? No mais, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.